Olá, olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam tranquilos e estejam muito dispostos mais nessa semana. Então estamos aqui, minha gente, em mais uma semana, né, para nossas aulas, continuação das nossas aulas remotas, né? Para nós estarmos aí fechando o ano 2020, dentro do ano 2021. Estamos aí na reta final, né? Já já a gente consegue completar o ano que faltou o ano passado, não é isso? Então, estamos aqui em mais uma semana com nossas aulas de ciências, dentro de física, física dentro de ciências, relembrando, né, revisando um pouquinho do que nós vimos no ano passado dentro da disciplina de ciências para os 7 anos, né, em particular trabalhando aí a disciplina de física dentro de ciências, tá? Então, vamos continuar revisando por meio desses vídeos, vou estar mandando para vocês lá o link do questionário, tá? No Google Forms, para vocês responderem, como vocês estão vindo respondendo, tá? Continue respondendo, muito bem. Estou gostando muito, muita gente participando, mas tem que participar mais. Então, semana passada, na nossa última aula, nós discutimos um tópico muito importante dentro da física, né, que foi força. Falamos o que é força, os tipos de força, né, a formação de sistemas de força. Discutimos um pouco as 3 leis de Newton, né, a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, a segunda lei de Newton, a lei dita da lei fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Né? Essas 3 leis que se complementam. Né? A primeira lei diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força contrária não nula o pare, e um corpo em repouso tende a continuar em repouso até que uma força não nula, né, o tire do repouso. A segunda lei, a lei fundamental da dinâmica, vai trabalhar com a relação da massa, né, e da aceleração. Né? Quanto maior a massa, maior vai ter que ser a aceleração para deslocar um corpo. E a terceira lei é a lei da ação e reação. Né? Para toda ação existe uma reação, né, com o mesmo sentido, porém em direção contrária. Né? Seria isso a promulgação das 3 leis de Newton, muito utilizadas. Hoje vamos continuar a revisão de física, falando hoje sobre 3 tipos de força muito importantes: a força da gravidade, a força peso e a força elástica. 3 temas que nós trabalhamos bastante durante nossas aulas e que hoje vamos revisar para ajudar vocês aí a fazerem um questionário avaliativo lá na plataforma, tá? Então venham aqui comigo, vou compartilhar a tela para a gente aí seguir discutindo essa revisão importante, falando hoje sobre os 3 tipos de força, né? Força gravitacional, força peso e força elástica. Então vamos lá, vamos revisar isso daí. Primeira força que nós vamos lembrar hoje é a chamada força gravitacional. O que seria a força gravitacional? Vamos lá lembrar? Então, força gravitacional, nós sabemos que é uma força exclusivamente de atração, é uma força que vai atuar atraindo corpos e objetos, tá? Exclusiva de atração, representada pela letra F com a seta em cima, indicando que isso daqui é uma força ou uma grandeza vetorial. Tá? Lembrando lá que na física existem 2 tipos de grandeza, né? A grandeza escalar e a grandeza vetorial, onde a vetorial vai apresentar, além da unidade de medida, além de um valor numérico, vai apresentar sentido e direção. No caso da força gravitacional, é uma força exclusiva de atração. Essa força ela vai atuar sobre os corpos, né, que têm massa. Tudo aquilo que tem massa, se tem massa, tem volume, se tem massa e tem volume, ocupa o lugar do espaço, sofrem a ação da força gravitacional. Essa força, pessoal, para que ela ocorra, para que ela aconteça, ela vai depender de 2 fatores muito importantes: a massa do corpo do objeto e a distância que esses objetos estão. Tá? Ela vai depender desses 2 fatores, da massa e da distância. Como assim? Quanto maior for a massa de um objeto, maior é a força gravitacional exercida por esse objeto. Quanto maior a massa, quanto maior o objeto, maior é a força gravitacional exercida por ele sobre outros corpos. Por exemplo, a gravidade exercida pela Terra sobre todos os corpos que estão na Terra. Como um exemplo aqui, é essa força que faz com que a maçã caia. Eu vou voltar aqui para vocês verem.
essa força gravitacional, né? A massa da Terra é muito maior do que a massa da maçã e atrai a maçã para o centro da Terra. Tudo que a gente lança para cima, a tendência é ele voltar, ele cair, né? Vir no sentido oposto, de cima para baixo. Então, o que é a força gravitacional? Uma força vertical para baixo. É que empurra tudo para o centro da Terra, tudo que está na Terra. Por quê? A massa da Terra é muito maior do que a massa de todos os outros objetos que estão nela. Consequentemente, ela vai atrair esses objetos que têm massa menor. Tá? E um outro fator que também influencia, né, a força gravitacional é a distância. Tá? Como assim? A distância diz o quê? Quanto maior a distância entre dois corpos e dois objetos, menor é a força de atração gravitacional. Então, quanto maior for a distância, quanto mais distante dois objetos estiverem, menor vai ser a atração entre esses dois objetos. Isso explica, pessoal, por que os planetas que estão girando em órbita no sistema solar não colidem entre si. E por que também os planetas não são atraídos pelo Sol e são destruídos pelo Sol. Tá? Porque o Sol tem uma massa muito maior do que todos os planetas que estão no sistema solar. Então, ele deveria atrair os planetas para ele. Porém, os planetas estão muito distantes do Sol. E essa distância é que faz com que o Sol não atraia os planetas para cima dele, para fazer com que ele os destrua. Tá? Então, quanto maior a distância entre os dois objetos, menor é a força gravitacional, independente da massa. Tá? Porém, quando está muito próximo, aquele que tem maior massa vai atrair o que tem menor massa. Por isso que na Terra, tudo que eu jogo para cima, a tendência é ele voltar para o centro da Terra, porque todos os corpos e todos os objetos que existem na Terra têm uma massa menor do que ela, e estão muito próximos, então há uma grande atração gravitacional. E também explica por que os planetas não são engolidos e destruídos pelo Sol. Apesar do Sol ter uma grande massa, os planetas que formam o sistema solar, eles estão muito distantes do Sol. E a atração gravitacional do Sol diminui, impedindo que ele atraia esses planetas para próximo dele, que causaria a destruição desses planetas. Tá? A força gravitacional, pessoal, ela também é responsável por vários fatores naturais que acontecem na Terra e no espaço. Tá? Por exemplo, a órbita dos planetas. Nós sabemos que cada planeta tem sua órbita, né, que nada mais é do que esse movimento que os planetas fazem ao redor do astro maior da Via Láctea, que é o Sol. Tá? Então, as órbitas dos planetas são explicadas pela força gravitacional. Apesar do Sol ser muito grande e atrair os planetas, a distância deles em relação ao Sol faz com que eles girem em torno do Sol e não sejam atraídos pelo Sol. E também explica a queda da chuva e a queda da água de uma cachoeira. Por quê? Ambas têm massa menor do que a massa do planeta Terra. Então, a Terra está atraindo a água da chuva e atraindo a água da cachoeira, né, para baixo. Por isso que a chuva ela cai, né, do céu, cai de cima para baixo, e a água da cachoeira também. Tá? Então, entre os vários fenômenos explicados pela força gravitacional, um deles seria a órbita dos planetas e o outro seria a queda da chuva e a queda da água de uma cachoeira. Tá? Porque ambos têm massa menor do que a massa do planeta Terra e são atraídos por ele para o seu centro. Ok? Uma outra força importante, né, uma outra força que está muito também presente no nosso dia a dia é a chamada força peso. Tá? Também é uma força relacionada a uma grandeza vetorial, porque é uma força que vai apresentar um sentido e vai apresentar uma direção. Então, o que é a força peso? Nada mais é do que a força gravitacional, a força que a gente falou agora há pouco, né? Exercida pela Terra, exercida pelo planeta Terra, sobre os corpos ou objetos próximos a ela. Tá? Então, a força gravitacional, ela exerce uma força peso sobre os corpos, empurrando os corpos para baixo. Então, a força peso ela vai ter uma direção vertical, tá? E o sentido para baixo. É a principal característica da força peso. Direção é vertical e o sentido é para baixo, porque é a força gravitacional que está empurrando verticalmente para baixo. Tá? E ela nos apresenta uma diferença muito importante que devemos saber
quando discutimos força-peso, a diferença entre massa e peso. A gente viu que existe diferença para a física entre massa e peso. Quando eu digo assim, uma pessoa tem 50 quilogramas, né? Essa pessoa tem 50 quilogramas de massa. Isso não é o seu peso, tá? Por quê? Massa, ela vai ser a mesma em qualquer lugar do universo. A massa, ela não varia em nenhum lugar do universo. Já o peso, pessoal, ele varia de planeta para planeta. Ele varia de acordo com a variação da gravidade. Por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, na Terra, ela não pesa 50 quilos na Lua, ela não pesa 50 quilos em Marte. Porém, uma pessoa que tem 50 quilogramas de massa na Terra, ela tem 50 quilogramas de massa na Lua e ela tem 50 quilogramas de massa em Marte. Porque a massa nunca varia. O que sempre vai variar é o peso. Tá? E, com a ajuda da nossa querida matemática, eu tenho como calcular o peso de uma pessoa na Terra ou em qualquer outro planeta da Via Láctea. Como? Usando essa formulazinha simples aqui, né? Que diz que P de peso é igual a M de massa, né? Massa essa dada em quilogramas, a unidade de medida da massa a gente já viu, né? É em quilogramas, vezes G, que é a força da gravidade, né? A força gravitacional, que na Terra é de aproximadamente 10 newtons de força, né? Newton é a unidade de medida utilizada para força, a gente já também viu isso. Então, imagine o seguinte, um camarada pesa 60 quilogramas, né? A massa dele é de 60 quilogramas, e eu quero saber qual é o peso desse camarada na Terra. Eu faço o P é igual a 60 vezes 10, né? 60 vezes 10, que é a força da gravidade. O peso desse camarada na Terra vai ser 600 newtons, tá? Já que a força-peso também é dada em newton. Porém, se eu quero saber a massa desse camarada, qual é a massa dele? A massa é 60, tá? Se eu fosse calcular qual é o peso dele na Lua, peso é igual a, qual é a massa dele? 60, vezes a gravidade da Lua, que é 1,62. Eu ia fazer 60 vezes 1,62 e eu ia dar o peso dele. Porém, se eu perguntasse qual é a massa desse camarada na Lua, a massa dele é 60, tá? Relembrando, a massa nunca varia, dependendo do lugar, ela é a mesma no universo. Porém, o peso ele varia de acordo com a força gravitacional. Isso é a chamada força-peso. Essa força vertical e para baixo, exercida pela Terra sobre todos os corpos ou objetos que estão presentes nela. Tá? E que é representado pela massa e também pela aceleração ou força da gravidade. Tá? Onde a massa nunca vai variar, independente do lugar do universo, da Via Láctea, porém o peso varia de acordo com a gravidade, de acordo com a força gravitacional. E na Terra é aproximadamente 10 newtons. Ok? Uma outra força muito importante que foi discutida por nós, né, durante o ano passado, bem recente, é a força elástica. O que seria, vamos relembrar, né, o que seria aí a chamada força elástica. Então, a força elástica, como a gente já viu, né, nada mais é do que uma força que reage a uma deformação. Tá? Ela reage a essa deformação como? Restaurando a forma original de um material quando ele é elástico. Porque nós vemos que existem dois tipos de material. Material plástico, que é aquele que após uma deformação ele não voltará ao seu estado original, e materiais elásticos, aquele que após uma deformação, por exemplo, aqui estou amassando papel, né? Eu consigo trazer esse papel de volta, tá? De volta aqui ao seu formato original.
Então, o papel é um material elástico. Porém, se eu amasso outros objetos, eu não consigo trazer ele de volta para o seu estado original. Esses objetos são objetos plásticos. Tá? Então, a força elástica é uma força que reage a uma deformação, restaurando a sua forma original, quando o material é elástico. Quando esse material ele é plástico, como a gente falou, ele não consegue voltar ao seu estado original. Ele permanecerá deformado. Tá? A força elástica, pessoal, ela depende de dois fatores. Ela vai depender de dois fatores. O material de que é produzido o objeto que está sofrendo essa força, tá? Que constitui o objeto, e a deformação, que é sofrida pelo objeto. Se a deformação for grande, for muita, ele não vai conseguir voltar ao seu estado original. Se essa deformação for média ou pequena, possivelmente ele vai conseguir voltar ao seu estado original. Vamos observar aqui essa animação dessa imagem. Vou aqui voltar rapidinho para a gente perceber. Eu tenho aqui uma bola, que é um material elástico, tá? Sofrendo a deformação. Então, ela está aqui no seu estado original, foi colocado um peso, né, na sua ponta e ela se deformou, esticou. Tá? Quando esse peso é retirado, ela consegue voltar ao seu estado original. Algumas vezes a gente estica tanta mola que ela não consegue mais voltar ao seu estado original. Por quê? A deformação sofrida pelo objeto foi muito grande, não permitindo que ele voltasse ao seu estado original. Porém, com o peso suportado pela mola, a tendência é ela se deformar e depois restaurar a sua forma original, porque a mola ela é um material elástico. Tá? Então, isso seria o que significa a força elástica. É uma força que reage à deformação, restaurando a forma original de um objeto. Quando ele consegue fazer isso, esse objeto é elástico. Quando ele não consegue fazer isso, esse objeto é um objeto plástico. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido a revisão. Falamos hoje sobre força gravitacional, né? Falamos hoje sobre força peso e falamos hoje sobre força elástica. Sendo a força gravitacional essa força exercida, né, por todos os corpos que têm massa e que estão na Terra, tá? Essa força normalmente ela é uma força vertical para baixo. Vimos que a força peso é uma força vertical para baixo, aqui empurra os objetos para o centro da Terra. Todos os objetos que estão próximos à Terra são atraídos por ela, tá? Porque ela tem massa maior do que esses objetos. E dentro da força peso eu vou ter a diferença entre massa e peso, onde massa nunca varia, não vai variar em nenhum local da Via Láctea, e o peso varia de acordo com a força gravitacional. E a força elástica é a capacidade de reagir, um objeto reagir a uma deformação, restaurando a sua forma original. Tá? Então, espero que todos tenham entendido, todos tenham compreendido essa pequena revisão. Espero que ajude vocês a resolver aí a atividade, tá? Resolvam a atividade, ok? Qualquer dúvida é só procurar lá no privado, tá, pessoal? Procura que a gente tire essas dúvidas, ok? Desejo uma semana abençoada a todos vocês. Continuem se cuidando, minha gente. A pandemia não passou, infelizmente. Está havendo aí um aumento no número de casos, porque as pessoas estão relaxando, tá? Então, evitem se aglomerar, pessoal. Higienize muito bem as mãos, continue usando máscara, porque só assim a gente vai conseguir vencer esse desafio, tá? Então, ótima semana a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!